Olá, gente! Hoje eu estou repostando esse vídeo antigo onde eu estou refazendo esse morena iluminada. Esse cabelo eu fiz em 2018, o cabelo dela desbotava muito rapidamente, eu fazia um morena iluminado bonito nela e quando passava um mês, 2 meses, o cabelo na meia sombra ficava marrom, no sol ficava loiro e ela não gostava. Ela gostava do fundo escuro e com mechas, né? Então ficava um perfeito morena iluminada. Essa seguidora aqui, olha o cabelo dela do antes, que feio. Ela foi no salão e a pessoa fez o cabelo dela assim e ela queria apenas uma morena iluminada. E saiu de lá com o cabelo acobreado, mais para loiro do que morena iluminada, de fato. Aí ela me escreveu, eu passei o link desse vídeo antigo para ela e ela fez o cabelo dela, conseguiu recuperar e o cabelo dela ficou simplesmente lindo. Quando ela me mandou essa foto, eu fiquei bastante surpresa de ver o resultado que ela conseguiu apenas seguindo os passos ou né, na verdade, as dicas desse vídeo, né? Porque nós temos que seguir o passo a passo e assim é uma ideia que eu dou no vídeo para você que tá com o cabelo assim acobreado, quer fechar um pouquinho, não tá conseguindo clarear muito, é você fazer isso que eu tô fazendo aqui no vídeo, que nem ela também fez, ficou lindo. E aí nós conseguimos dar uma escurecida e ao mesmo tempo clarear algumas mechas, mais um pouquinho, e fica no final das contas um cabelo super bonito. É claro que você não consegue fazer isso sozinha, né? Nós temos que sempre ter alguém para fazer pra gente. Assim fica a dica também para você que é cabeleireiro iniciante, se você pegar uma cliente assim, você já sabe o que você pode fazer, ok? Nós temos sempre que aproveitar essas mechas que já estão clarinhas e não escurecer elas, tá? Nós temos sempre que escurecer somente onde está mais laranja, onde está mais para marrom, aí sim fica um resultado perfeito. Aqui no caso da minha irmã, que no caso essa moça aqui é minha irmã, e minha cliente que também era, né? Eu fiz aplicação do 5.0. Na época eu usei uma tintura, mas nós podemos usar um tonalizante com a X de 10 volumes. Fiz a aplicação da raiz, algumas partes eu fui até as pontas. Aproveitando as pontinhas que já estavam meio claras, eu deixei elas preservadas, tá? Para depois clarear um pouco mais. A cor original, natural do cabelo dela é 5.0, é um castanho claro. Então, por isso que eu estou passando um castanho claro. Se fosse mais claro um pouco, eu passaria um 6.0, um loiro escuro. Se fosse mais escuro, eu passaria um 4.0 e assim por diante, tá? Então, a cor original dela é o 5, eu estou passando o 5, preservando essas pontas que já são bastante ralinhas, para depois dar uma desfiadinha e clarear um pouco mais. Ali onde termina a orelha dela, ali em cima, até a parte de baixo da nuca, eu passei então assim. Aqui na parte do meio, o cabelo dela tá um pouquinho de camadinha, um pouco mais curto no meio, então eu já vou um pouquinho mais para baixo, tá? Deixando uma pontinha menorzinha. E quando eu chego aqui em cima no cucuruco, eu começo a separar umas mechas. Eu separo essas mechas dentro de um papel laminado e eu vou clarear elas depois. Mas aqui na raiz dessas mechas onde eu reservei, eu também vou passar o 5.0. Por que que eu tô passando bem na raiz dela? Porque ela já tem brancos, já tinha brancos, então nós tínhamos que sempre que pintar mesmo a raiz dela, né? Então por isso que eu tô fazendo isso. Eu gosto de passar o tonalizante com o X de 10 volumes com o cabelo molhado, porque eu acho que não tem perigo de deixar o cabelo manchado. Quando nós fizemos ele seco, ele está muito poroso, suga muito em algumas partes, em outras partes não, e o cabelo acaba ficando manchado. Aqui eu vou separar de novo. A câmera não está mostrando perfeitamente. Aqui eu já deixei a raiz um pouco menor, ó. Ali embaixo eu deixei uns 4 dedos, aqui em cima eu já estou deixando uns 2,5, por aí. E aqui em cima, então, eu separo toda essa parte de cima, faço a lateral da mesma maneira que eu fiz atrás, deixando as pontinhas.
a frente dela será um pouco mais clara, a parte de cima será mais clara e as pontinhas. Porque cada morena iluminada nós fizemos de uma maneira, porque depende da quantidade de cabelo que a pessoa tem. Aqui em cima, ó, na parte de cima, eu tô separando mechas transparentes. Eu tô separando uma sim e uma não. Aí tem umas que já estão claras, que daí eu não vou nem escurecer, vou deixar elas, aproveitar elas. E outras eu vou escurecer. Quando chegar na franja, eu vou fazer uma mecha clara, outra mecha escura, mas costuradas. Na franja a gente sempre faz costuradas. Agora eu vou usar descolorante e OX de 10 volumes para as pontinhas, eu vou dar uma desfiada. Como eu tô desfiando e passando aqui o descolorante com OX de 10 volumes, as pontinhas dela já estavam claras, né? Eu não passei o 5.0. E isso vai dar um caimento natural, porque aqueles fios que eu desfiei para cima ali vão ficar a corzinha que estava antes, com algumas coisas mais claras, vai ficar show de bola. Então, até então, ali em cima, eu só tinha feito só tinha separado elas. Agora, eu vou tirar o papel e vou fazer, então, aqui eu vou começar, não vou desfiar, mas eu vou fazer com o pincel deitado, então vai ficar assim, não vai ficar bem certinha, não vai ficar marcado, ok? Aí, quanto mais eu me aproximo ali do cocuruco, aí eu vou fazendo mais próximo da raiz, aqui em cima eu vou fazer bem rente à raiz. Eu não consegui mostrar direito, mas eu tô falando agora que eu fiz, então, desde a raiz, as mechas em cima que eu havia separado no papel. Aí a franja dela eu não tinha feito nada, agora então eu vou costurar aqui e eu vou passar desde a raiz o descolorante com a X de 30 volumes aqui na franja. Porque eu tô fazendo desde a raiz. E depois nós vamos cortar as pontinhas da franja. Aí aqui eu vou passar o 5.0, ó, no meio. São 1 centímetro de diferença de uma para outra, tá? Mais uma costuradinha desde a raiz, descolorante com a X de 30. Passo o 5.0 na raiz. E assim eu vou fazendo até os últimos fiozinhos, ó. Aqui eu peguei só duas com descolorante. E ali os últimos fiozinhos, que são até um pouquinho mais curtos, eu vou passar o 5.0. Aí nós vamos deixar agir, cuidando, olhando para ver se tá claro já ou se não tá. Cada pessoa tem que analisar se o seu fio aguenta passar um X de 30 volumes, tá? Nas pontas aqui dela eu passei o X de 10. E depois de toda a ação, então, que clareou bastante o cabelo dela, olha que lindo que ficou. Eu vou utilizar o 9.1, 1 centímetro do corretivo azul. Pode ser o 0.1 também, o cinza, tá? Aí eu vou misturar com o X de 10 volumes, 1 por 1,5. E vou deixar agir por em torno de 25 minutos, massageando, enluvando, cuidando. Pronto, olha só que lindo. Agora eu vou secar e vou dar uma enroladinha nas pontas. Show, né, gente? É isso aí. É só uma ideia que eu tô dando aí para quem está também com esse mesmo problema. Ou para você que é cabeleireira iniciante aí, que pessoa que tá com uma cliente assim também. É uma ideia. Fecha o tom, é uma cor inverno, outono, inverno, né? E entra para primavera aí com o cabelo assim. Depois, quando chega o verão, se quiser clarear um pouco mais, é uma excelente ideia também, ok? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. Desculpe o vídeo ser antigo, as imagens não estarem assim tão boas, mas estou procurando repassar aqui as informações. Beijo no coração. Tchau, tchau.